Vou começar então a sua apresentação, tá bom? Ok. Bom, o professor Cláudio Matoso possui graduação em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, onde ele também concluiu a residência, o mestrado e o doutorado em Patologia Clínica Animal. Ele realizou o pós-doutorado dele pela UFMG. Atualmente, ele é docente em Diagnóstico Laboratorial pela UniBH e proprietário do Laboratório Matoso. Inclusive, é esse Instagram aqui, sigam ele, que é muito bom. Muito obrigada pela participação. Pode ficar super à vontade, Cláudio. Eu que agradeço o convite. É sempre interessante poder conversar, né, sobre patologia clínica, né, alguma coisa que a gente gosta bastante. Então é sempre prazeroso poder trocar uma ideia com vocês. Eu acompanho as lives sempre que eu consigo, tá bem legal. Vamos ver se a última não vai fechar com chave de ouro, que é o que a gente quer, né? Que vai ser tudo certinho. Vai ser ótimo. A gente vai falar sobre hemostasia primária, que é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender, assim como a secundária também, que a gente já conversou um pouco. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a fisiologia, né? Da hemostasia primária, quais são os componentes envolvidos, e aí o pessoal se situar nesse tema. Tá, beleza, vamos lá. Primeira coisa, a Agatha, eu não vou ficar me preocupando muito com o chat, tá? Tá contigo. Beleza, pode deixar. Aí você me passa. Hemostasia acaba sendo um tema que a gente acaba tendo um pouco de dúvida mesmo. Em Botucatu, a gente, por conta da Regina, a gente acaba estudando isso. Ela passa de um jeito que faz com que as coisas fiquem um pouco mais fáceis e a gente acaba se apaixonando por essa área também. A minha pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, foi com doenças de von Willebrand. Então, a hemostasia primária sempre foi uma parte da hemostasia que eu tinha um carinho mais especial por conta da doença de von Willebrand. Então, vamos lá. Ela vai ser composta, né? Vaso, plaqueta e fatores de adesão e agregação, né? Quando eu falo fatores de adesão e agregação, eu estou falando basicamente do fator de von Willebrand, tá? Os fatores de agregação, vai ser o fibrinogênio, que vai fazer essa função de agregação plaquetária, porém uma diminuição do fibrinogênio não gera uma alteração de hemostasia primária, e sim de hemostasia secundária, como a Regina deve ter abordado com vocês. Então a gente tem esses elementos. Então qualquer alteração em vaso, em plaqueta, e principalmente em fator de von Willebrand, quando eu estou falando de fatores de adesão e agregação, vão gerar uma alteração da hemostasia primária. É importante que a gente frise que plaqueta, quando eu digo, eu estou falando plaqueta tanto em número, que são as trombocitopenias, né, no caso da alteração, quanto plaqueta em função, que são as trombocitopatias. Então, como é que acontece o processo, né, o processo fisiológico da hemostasia? Porque é sempre interessante que a gente entenda o processo fisiológico para tentar conseguir entender a patologia. A fisiologia acontece da seguinte forma: vai ter uma lesão. Então, o primeiro evento aí da hemostasia primária vai ser uma vasoconstrição local, tá? Inicialmente por vasoreflexo e, num segundo momento, mediada por hormônios hormônio, no caso, produzido pelas próprias células endoteliais íntegras, tá? Então, eu vou ter essa vasoconstrição. Isso é interessante, porque diminui a quantidade de sangue que está chegando naquele local. Então, a primeira resposta do organismo já foi dada. Aí a gente vai passar por uma segunda resposta, né? As plaquetas, elas têm que fazer a função dela, porque o evento primordial da hemostasia primária é a formação do tampão hemostático primário, que nada mais é do que um bando de plaqueta agregada tamponando o local da lesão. Essas plaquetas, então, elas estão circulando, né? Aquele sangue está passando por ali, e quando tem a lesão, expõe o subendotélio, que é onde tem o colágeno. Então, tudo que é necessário para que ocorra a adesão já está ali. O colágeno, a plaqueta e o fator de von Willebrand que está circulante. Tá? Então, o fator de von Willebrand vai fazer essa ligação. Plaqueta, colágeno. Tá? Então, adesão. É o primeiro evento, tá? E é um dos mais importantes da hemostasia primária. Perceba que eu não falei de ativação plaquetária ainda.
tá? Para a plaqueta sofrer a adesão, ela não precisa estar ativada. Mas, porém, a partir do momento que essa plaqueta ativa, a partir do momento que essa plaqueta adere, ela ativa. Então, a plaqueta ativou. Quando ela ativou, ela muda de forma, ela libera grânulo, esses grânulos vão ter tromboxano, ADP, alguns constituintes que vão fazer o quê? Quimiotaxia para mais plaquetas para o local, vão fazer a manutenção daquela vasoconstrição, e as plaquetas que chegam, elas já chegam ativadas. Porque para que ocorra a segunda parte do processo, que é a agregação plaquetária, aí sim é necessário plaqueta ativado, porque o receptor ele não circula ativado, porque senão essas plaquetas se ligariam, plaqueta circulante, isso não é interessante. Então, ela chega ativada, eu vou ter o receptor ali, a glicoproteína ativa, exibida, aí o fibrinogênio vai fazer a ligação plaqueta-plaqueta. Tá? Ao mesmo tempo, agora, aquelas células endoteliais, que elas estavam inicialmente liberando fatores para gerar vasoconstrição, elas vão começar a liberar fatores para gerar vasodilatação, porque os próprios grânulos plaquetários fazem com que a vasoconstrição fique somente local. E aí eu vou ter vasoconstrição local e vasodilatação anterior e posterior à lesão. Aí eu vou ter esse tampão formado, que o X da questão para a hemostasia primária ele não consegue ficar ali por muito tempo. Tá? Ele vai ficar num período ali de 1, 2 horas no máximo. Se nada acontecer na hemostasia secundária, não estabiliza o tampão hemostático primário, volta a sangrar. Só para finalizar essa parte da hemostasia, da fisiologia, é interessante a gente fixar da seguinte forma. Na graduação, a gente aprende assim, hemostasia primária, depois secundária, depois terciária. Isso é só didático. Na verdade, está todo mundo acontecendo ao mesmo tempo. Quando você corta, você já tem hemostasia terciária ativando. É lógico que os fatores pró-coagulantes vão ter mais força nesse momento. E aí vai fazendo essa balança. No começo, fatores pró-coagulantes mais altos. No final, quando já reepitelizou, os anticoagulantes mais altos para limpar aquela área e fazer com que tudo volte ao normal. Então, com isso a gente tem uma pincelada aí para entender o que acontece na fisiologia da hemostasia primária. Perfeito. Quais seriam os sinais clínicos que o animal vai apresentar quando ele tem uma alteração em hemostasia primária? Tá, vamos lá. Isso não é tão simples quanto parece, né? Na graduação a gente aprende. Normalmente... a gente vai... Mas na prática, infelizmente, acaba sendo tudo muito parecido. Podia vir assim, né? Podia vir assim, tudo bonitinho, né? Que aí a gente já fechava. Bem redondinho, mas infelizmente não é. A gente vai ter, em teoria, sangramentos pequenos, então eu estou falando de petequia e equimose, tá? Normalmente esses sangramentos são os que mais aparecem em alterações de hemostasia primária. Ele tende a acontecer de forma precoce, porque se o tampão hemostático primário não está conseguindo ser formado de maneira adequada, o sangramento ele já acontece de forma mais precoce. Diferente da hemostasia secundária, onde o tampão hemostático primário ele fixa no local e na sequência não acontece a secundária, ele solta, então ele vai ser mais tardio na secundária. Tá? Então, precoce. Normalmente tende a ser generalizado, tende a ser espontâneo, tá? Basicamente isso. Só que, na verdade, beleza, a gente falou um monte de coisa. Fora a petequia, que, ok, ela pode aparecer. Aí é uma coisa que dá para ver, é palpável isso. O resto é muito lúdico. A gente acaba não conseguindo abordar. Porque o paciente vai apresentar o que na prática? Ele vai vir com epistaxis, ele vai vir com hematúria, ele vai vir com metrorragia, ifema. Só que se você pode pegar paciente com alteração de hemostasia secundária, vários sinais desses se repetem. Então aí acaba complicando um pouco. Então o raciocínio que eu costumo ter eu vou avaliar sempre esses sangramentos puntiformes, as petequias e equimoses um pouco maiores. Se elas estiverem presentes, me ajuda.
Agora, se elas não estiverem presentes, eu acabo abordando a hemostasia como uma coisa mais ampla. E aí eu vou ter que começar a fazer alguns exames para poder chegar a algum tipo de conclusão. Perfeito. Eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, um animal que tenha uma certa quantidade de plaquetas, supondo 50 mil, Tá. ele precisa de um limite inferior para começar a apresentar o sangramento, certo? Sim, precisa. Agora, se ele tiver uma alteração em função da plaqueta, ele pode ter um número de plaquetas normais e a gente observar o sangramento? Ele pode não, ele vai ter. Tá? Entendi. Então, normalmente a primeira coisa que a gente tem que pensar para se cogitar a trombocitopatia é descartar a trombocitopenia, que vai ser sempre mais comum. Tá? Uhum. Então, para nossa sorte, a avaliação de plaqueta em número é feita junto com o hemograma, que em tese é um exame que é realizado de forma bastante corriqueira pelos veterinários. Então, quer dizer, o mais importante, eu não vou dizer mais importante, o mais comum de hemostasia primária, eu já vou ter direto o resultado. Porque hoje em dia é muito difícil, né, o pessoal não fazer nenhum hemograma do paciente. Agora, a questão é, beleza, plaqueta, ela está em número normal. Aí sim, aí eu vou ter que avaliar. Primeiro, continuo pensando em alteração de hemostasia primária? Continuo. Na verdade, eu não pensaria na trombocitopatia, se eu tiver direcionado para hemostasia primária. Eu não pensaria na trombocitopatia em segundo lugar. Em segundo lugar, para mim, é a doença de von Willebrand. Tá? Então, plaqueta em número, doença de von Willebrand, na sequência, trombocitopatia. Pensando nas trombocitopatias, na verdade, as congênitas, elas são bem raras, e as adquiridas, a gente tem agora os anti-inflamatórios, que são medicamentos que podem alterar essa função, mas os mais modernos, eles acabam alterando um pouco menos, os trabalhos já não conseguem achar tanto alteração, uns dizem que altera, outros dizem que não altera, e a gente fica sem saber direito o que acontece. E a vasculite, ela vem junto com isso tudo, podendo potencializar tudo isso, tá? Então eu pensaria sempre nesse raciocínio. E lógico que no meio disso tudo, eu não tenho nem 100% de certeza que o problema é de hemostasia primária. Talvez eu tenha que fazer um coagulograma para descartar uma alteração de hemostasia secundária e aí começar a estreitar esse diagnóstico. Beleza. A gente já falou mais ou menos de um dos testes que a gente pode detectar uma alteração em hemostasia primária, que na verdade é o hemograma, né? Sim. Contagem de plaquetas. Quais são os outros testes que a gente tem disponíveis? Tá. Então, o mais fácil e direto acaba sendo a contagem plaquetária. Ele é o mais importante, tá? O X da questão com certeza, dentro das pessoas que estão ouvindo aí a gente, não tem só patologista clínico, tem muito clínico. Então, um problema que a gente encontra para a plaqueta vai ser sempre alterações pré-analíticas, tá? Então, você vai ter dificuldade em confiar 100% naquele resultado, dependendo da qualidade daquela amostra. Então, beleza. Primeira coisa, a plaqueta. Eu já estou levantando aí um sinal de exclamação. Opa, vamos tomar cuidado com isso. Segundo, doença de von Willebrand. Então, eu tenho que fazer a dosagem do fator de von Willebrand. Tá? Esse é o teste ouro para diagnóstico da doença de von Willebrand. Dosagem do fator de von Willebrand. É um teste ELISA. Existem outros testes que eu posso trabalhar com doença de von Willebrand, mas a gente conversa deles mais para frente. Vamos nos testes mais básicos. Para as trombocitopatias, eu vou ter que fazer agregação plaquetária. Tá? Eu posso fazer agregação ou em plasma rico em plaqueta, hoje em dia já tem aparelhos que fazem agregação de sangue total. Eu vou ter que colocar esse ou plasma rico ou sangue total no aparelho, utilizar um agente agregante, ADP, epinefrina, e avaliar a curva de agregação plaquetária. Vaso é um problema. Tá? Em seres humanos, eles fazem o teste do torniquete. É um teste meio surreal, mas é interessante só para ilustrar. Coloca um torniquete no braço da pessoa, tem uma pressão específica, que eu não vou lembrar qual é, e se essa pessoa tiver uma fragilidade capilar, pensando num processo de alteração de vaso, você começa a avaliar o aparecimento de petequias no antebraço. Então vai começar a purular a petequia.
E quanto mais próximas essas petecas ficarem, quer dizer que caracteriza. Mas em medicina veterinária a gente não consegue fazer. É teste do torniquete ou teste do laço. A gente acaba não fazendo. Então, a gente falou de forma sucinta dos testes aí de hemostasia primária. Lógico que na doença de von Willebrand tem mais teste para avaliar a agregação plaquetária. Existem aparelhos hoje em dia que fazem uma avaliação de agregação bastante interessante. E o vaso, que aí é um complicante. A gente eu normalmente penso da seguinte forma: eu tento justificar. Primeiro, eu acho muito difícil a vasculite. Eu falo de vasculite porque vai ser ela a principal alteração de vaso. É muito difícil a vasculite sozinha gerar uma alteração de hemostasia primária. Lógico que ela vai sempre potencializar. Então, o que eu acho muito importante pensar em vaso é vasculite gerando consumo plaquetário. Então, isso vai acontecer. Então, a vasculite, o vaso vai estar alterado, ponto. Além disso, ela pode gerar uma diminuição de plaqueta por aumento de agregação plaquetária. E eu procuro abordar a vasculite tentando chegar numa patologia que gera vasculite. Então, eu chego num diagnóstico mais avançado e eu sei que aquela patologia gera vasculite. Então, na minha cabeça, a vasculite ela vai estar envolvida no processo como um todo, mas sempre potencializando. Dificilmente ela vai ser a única vilã aí da história. Perfeito. Mandaram algumas perguntas, mas eu vou seguir o nosso roteiro e mais para frente a gente faz as perguntas que o pessoal mandou. Do jeito que você quiser. Então tá bom. Eu vou começar com a pergunta número 1. Confiar na estimativa plaquetária do aparelho. Você prefere fazer estimação em lâmina, contagem na lâmina? Na verdade, a gente tem que trabalhar das duas formas. Tá? Hoje em dia, é hipocrisia a gente falar que a gente não depende de aparelho, porque depende. Tá? Se eu for ter que fazer contagem de tudo em câmara de Neubauer, vai complicar. Não vai dar. E aí, se você pega rotinas nem tão grandes, já começa a ficar inviável. Eu estou dizendo rotina assim, de 20, 30 hemogramas por dia, já começa a ficar inviável. Tá? E se você tem rotinas maiores do que isso, e dependendo do laboratório vai ter, acabou. Então, beleza, primeira coisa, aparelho. Então, teve aquela aula do João falando de... aquele ali, ele falou tudo. Tipo, eu tenho que ter o aparelho, mas eu tenho que confiar no meu aparelho. Primeiro, manutenção, controle de qualidade, tudo certinho, redondinho. Então, beleza, confio no meu aparelho? Confio. Então, quer dizer, a chance dele me dar um resultado confiável é grande? Mas mesmo assim eu checo. Então, tem um número que o aparelho jogou para mim, eu vou sempre fazer o esfregaço sanguíneo para avaliar a morfologia de hemácia, morfologia de leucócito, estimativa de leucócito, estimativa de plaqueta e morfologia plaquetária. E hemoparasita, e aí procurar o que tem que procurar. Então, sempre associar as duas coisas. Se de repente eles não estiverem conversando, ou seja, eu estou vendo alguma coisa na lâmina e a máquina me diz outra, minha primeira ação é talvez repetir na máquina. Deixa eu passar mais uma vez, ver se ela repete. Repetiu, eu ainda acho que está errado. Talvez eu faça mais um esfregaço, eu posso avaliar a estimativa e, por fim, eu posso contar em câmara de Neubauer, eventualmente, quando eu achar que a máquina precisa. Lógico que a gente pode corrigir por estimativa em lâmina, mas acaba sendo, às vezes, menos preciso. E eu preciso ter um esfregaço, tipo, 100%, que dependendo de quem fez, não vai ficar tão bom assim. Então, junção das duas coisas. Máquina ok e esfregaço sanguíneo 100% necessário em todos os casos. Perfeito. A gente tem um problema, acho que isso é geral, com as plaquetas de felinos, né? Que sempre formam bastante agregação. Então, a máquina mesmo que mais... Eu já vi várias máquinas mais perfeitas que sejam, a gente sempre vê esse problema. Sim. E também veio em grandes animais. Caprino, faz muita agregação, é horrível. A gente precisa também dar uma olhadinha na lâmina. Não, é obrigatório, né, olhar a lâmina, não tem jeito não. E aí você pega gato com
Tem uma colega minha que ela brincava, falava, plaqueta de gato já circula agregado, então você esquece porque vai ter agregado. E se pegar cabra, é muito comum você pegar cabra com máquina dando 1 milhão, 2 milhões, contagens altíssimas que na verdade, talvez estejam altas, mas não tão altas assim. Então a correção ela vai ser sempre fundamental, não tem jeito não. E você confia naquela questão quando você libera um laudo com agregação, de você classificar essa agregação em cruzes? Ou você não gosta muito? Eu classifico, tá? Mas na verdade, eu não classifico em cruzes, não. Eu classifico assim, quando tem uma agregação pequena, eu coloco presença de agregação plaquetária. Agora, quando é uma agregação que na minha avaliação, talvez, e a palavra tem que ser essa, talvez, ela já gere uma interferência um pouco maior, eu vou colocar a seguinte nota: presença de diversos, incontáveis, numerosos agregados plaquetários. A mensagem subliminar que eu quero mandar para o clínico é: não confie. Não confie. Porque na maioria das vezes, o que a pessoa faz? A pessoa ela pega, ela avalia, tem agregado plaquetário e o valor está normal, eles imaginam que, em tese, o agregado pode gerar só uma diminuição. Só que é muito variável, porque se eu não tiver uma distribuição homogênea de esfregaço sanguíneo, dependendo do local que eu estou olhando, talvez, e a gente não adianta a gente falar que a gente vai olhar 200 campos, porque não vai olhar, não dá tempo. Eu tenho que olhar menos. Dependendo do lugar que eu direcionar, esse valor talvez ele seja tendencioso. Então eu penso da seguinte forma: se eu coloco agregar, eu não quantifico em 1, 2 e 3 cruzes, não. Eu só quantifico em duas populações, tipo agregado, que é o que eu chamo quando eu tenho uma quantidade menor, e aquele forrado, aí eu vou colocar uma intensidade. Intensos agregados, incontáveis, numerosos, tanto faz. E, na verdade, esse aí, na verdade, o cara não pode confiar no resultado. E mesmo quando tem só agregados, a pessoa tem que olhar desconfiando. Talvez ok, talvez não ok. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. A gente volta ali de novo no pré-analítico. A gente vai ter tubo de 2, 3 ml com meio ml de amostra. Eu não sei como é que é aí na rural. Em Botucatu, a gente tinha os clínicos tinham o costume, a gente teve que começar a segurar os tubos quando tinha fibrina, porque os caras eles ficavam pescando depois da fibrina. Assim. Aí voltava com o mesmo tubo. Tipo, aí você olhava, o grosso saiu, né? Aí, beleza, às vezes passava, mas o cara tá se enganando. Aí a gente teve que começar a segurar o tubo pra, tipo, surreal, né? Não vai. Que isso? Nossa, aqui a gente recusa. A gente olha na hora, faz uma triagem, se tiver muita febrina ou coagulado, né, a gente vai devolver. E tem muitos clínicos também que fazem, na verdade, uma coisa que eu estou tentando também desmistificar isso, que tá com 170 mil de plaqueta, mas tem 2 cruzes de agregado. Eu acho que a plaqueta está normal, entendeu? Não dá. Eu tô tentando mudar isso, porque não dá para falar. Não dá, é variável. E independente de vocês quantificarem em cruzes e eu não fazer isso. Sim. Poderia ser um paciente que tivesse a quantidade mínima de vocês aí, que talvez seja uma cruz. Ou um paciente que eu coloco presença de agregados plaquetários. Se eu tiver que chutar, eu também acho que a chance é maior, mas não é 100%. Então aí acaba complicando, né? Perfeito. Vamos para a pergunta número 2. Qual é o grau de trombocitopenia que eu posso observar o sangramento espontâneo? Tá. Na verdade, isso é um assunto também um pouco, não é tão simples, tá? Os números que eu vou falar aqui, eles valem quando a gente tem basicamente só trombocitopenia, tá? E nem sempre isso se confirma, porque, primeiro vamos usar os números então. Abaixo de 20 mil o animal já pode ter sangramento espontâneo, mas isso não é certeza que ele tenha. Abaixo de 5 mil, a chance é bem maior. Mas quantas vezes a gente já viu pacientes com menos de 5 mil plaquetas, tá? Animal com 2.500, que você conta às vezes uma na câmara de Neubauer. Normal.
sem sangramento. Uhum. E às vezes você pode ter um paciente que tenha, sei lá, 70, 80, 100 mil plaquetas e sangrando. Por quê? Talvez esse aqui não sangrou, sabe-se Deus por quê, e aquele que tem 100 mil não deveria sangrar. Então ele tem que ter um tipo de problema conjunto. Será que não tem mais alguma coisa que está alterando? Não necessariamente em plaqueta, talvez em hemostasia secundária, alguma coisa que potencialize. Mas o número para a gente começar a se preocupar com com hemorragia espontânea é 20 mil, tá? E se bem que abaixo de 50 mil eu já me preocupo um pouquinho, mas em tese não deveria sangrar de forma espontânea. Abaixo de 20 mil pode ser que sim, abaixo de 5 mil a chance é bem maior, sempre fazendo essa ressalva, não necessariamente vai acontecer. Uhum. E essa chance de sangramento pode estar associada também à patologia que está envolvida na trombocitopenia, por exemplo, erliquiose. O animal tem uma vasculite intensa, é mais provável que ele curse com um quadro de sangramento. Tudo que você tiver potencializando aumenta a chance. Se você for pegar a Erlíquia, tem um trabalho do pessoal da USP, que eles fizeram agregação plaquetária em pacientes com erliquiose. É um trabalho não é nem tão novo. E eles observaram que, além da trombocitopenia, que a gente já está esperando, esses pacientes tinham uma trombocitopatia. Então, quer dizer, tudo que vier para potencializar a função, seja ela de hemostasia primária ou de hemostasia secundária, pode gerar com que a gente observe o sangramento ou não. Perfeito. Vamos para a terceira pergunta, que com certeza é uma pergunta que você vai se sentir super à vontade, que é sobre doença de von Willebrand. Essa doença ela é comum ou não? Como ela se apresenta e quando que eu vou desconfiar dela? Tá, eu vou responder te fazendo uma pergunta, posso? Pode. Quantos pacientes você já viu com doença de von Willebrand? Nunca vi. Nunca viu. Então você, Agatha, nunca viu nenhum animal com doença de von Willebrand. Não. A gente não atende. Saiba, né? Perfeito. A gente não atende, a gente não atende paciente, mas aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quantos hemogramas você acha que você já fez durante a sua, só depois de formada, residência e pós-graduação aí? Muito. Não tenho noção, mas bastante. Mais de 100 com certeza, certo? Com certeza. Então, beleza. Se você fez mais de 100 hemogramas, pelo menos um hemograma desses 100 aí tinha doença de von Willebrand e a gente não sabia. Caramba. Então, quer dizer, a doença de von Willebrand, em tese, ela é a alteração de hemostasia congênita, tá? E eu estou falando no geral, tá? De hemostasia envolvendo primária e secundária. Mais comum que existe. O X da questão é que a gente não diagnostica, tá? Então, a doença de von Willebrand, então, vai ser uma alteração na proteína, que é responsável por fazer a adesão plaquetária, que é o fator de von Willebrand. Essa doença ela vai ser dividida em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A doença de von Willebrand, o fator de von Willebrand, melhor dizendo, ele tem uma característica que faz dele uma proteína diferente. Ele é uma proteína multimérica. Então, o peso molecular dessa proteína varia desde um peso molecular mais baixo, onde eu vou ter um dímero, ou até um peso molecular bem mais alto, onde eu vou ter o multímero. Tá? E quanto maior for o peso molecular desse fator de von Willebrand, melhor ele vai executar a função dele. Então, dito isso, a gente vai dividir em 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 é uma perda proporcional. Eu sempre falo assim, perde um pouquinho do peso molecular mais baixo, um pouquinho do peso molecular mais alto, um pouco do médio, um pouquinho do peso molecular mais alto. No somatório, está diminuído. Tipo 2, uma perda desproporcional. Perde principalmente os multímeros de alto peso molecular. Ou seja, ela vai ser mais grave porque eles são mais importantes. Tipo 3, ausência de fator de von Willebrand. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar que existem 3 tipos. Como é que eu vou... Aí, a doença de von Willebrand, ela é um capítulo à parte na hemostasia primária, porque ela não é uma doença com características clínicas de hemostasia primária. Vai ser uma doença que a gente, às vezes, confunde com hemostasia secundária. Por quê? Porque é muito comum formar hematoma. É muito comum ser induzida.
é muito comum ter hemorragia, isso é mais de primária, hemorragia em mucosa, por exemplo. Então eu penso dessa forma. E aí a gente vai entrar nas raças. Quais raças a gente deve se preocupar mais? Aí outra pergunta que eu te faço: quantos Dobermans você já viu na sua vida? Não sei. Acho. Então vamos pegar. Tem aquela série eu sempre usava a série antiga, agora eles fizeram um remake da série do Magnum, que chama Magnum PI, passa no EXN, sei lá que canal. E tem 2 Dobermans que fazem parte da série. É um grandão. O da K. Ah, sim, eu já conheci alguns, porque tem uma professora que tinha 2, agora elas têm. Conheço, então, é um grandão, bem grandão. Isso, se a sua professora tinha 2 Dobermans, provavelmente um deles tem muita chance de ter de ter doença de von Willebrand, porque a prevalência é em torno de 50% para a raça Doberman. Então, se você viu, eu vi já, aí eu fui buscar os Dobermans, né? Eu vi 200 Dobermans, então eu vi muita doença de von Willebrand. A questão é a gente não diagnostica, mas o Doberman tem uma dentro do azar que ele teve, né, de ser altamente positivo para a doença de von Willebrand, vamos dizer assim, ele tem uma sorte, que comum em Doberman é tipo 1. E tipo 1 é um tipo mais brando, que o animal acaba não necessariamente morrendo disso, tá? Vai ser aquele paciente que acontece da seguinte forma: o cirurgião comenta, fala assim, nossa, nessa cirurgia aqui, esse animal sangrou um pouco mais do que eu estava esperando. É esse o paciente. Ele sangra um pouquinho mais do que a gente esperava. Quando você olha o hemograma, está tudo normal, em número de plaqueta, né? E aí você deve considerar a possibilidade de doença de von Willebrand nesse paciente. Existem outras raças. Airedale Terrier, Poodle Standard, que eles falam, aqueles Corgi da Rainha Elizabeth, são raças bastante predispostas. Mas no meu trabalho de doutorado, a gente pegou em 5 animais de 300 e alguma coisa. Eu tinha um Doberman, um Golden, um Poodle, um SRD e um Golden. Falei Golden? Doberman, Poodle, Golden, e tem mais um que eu não estou lembrando. Então, não necessariamente a gente vai ter só nessas raças que a gente imagina que tenham mais. Tá? Então eu penso sempre assim, como eu falei, ela é diferente, ela não se enquadra na hemostasia clássica, alterações de hemostasia primária. Quando eu descartei plaqueta, aquilo que eu falei lá no começo, eu penso na sequência, se eu continuo pensando em hemostasia primária, eu penso na sequência em doença de von Willebrand. E aí a gente vem para o diagnóstico. Eu tenho o ELISA, que eu falei para você, só que o ELISA ele só vai dizer normal ou baixo, alto ou baixo, vai. Os valores, eles têm, abaixo de 50 é animal que tem doença de von Willebrand, acima de 70% animal normal, e entre 50 e 70 suspeito, deveria retestar. Só que aí, beleza, eu tenho, no meu experimento, por exemplo, eu tinha esses 5 animais, que tipo de doença esses 5 animais têm? Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Não sei, tá? Para eu saber isso, eu preciso fazer testes diferentes. Existem testes de função, que eu posso fazer, testes funcionais, que eu estou testando, de certa forma, a adesão plaquetária, eu posso fazer isso, e o teste, o que mais é utilizado é uma imunoeletroforese. Aí eu vou avaliar a quantidade de pocinhos, de marcações que eu tenho. No tipo 2, eu vou ter praticamente uma ausência dos pesos moleculares mais altos. No tipo 3, não corre nada, porque não tem fator de von Willebrand. Então, o raciocínio é basicamente esse. Então, é interessante a gente sempre considerar, tá? Em Doberman, sem sombra de dúvida. Vale a pena. Agora eu vou ficar de olho em todos os Dobermans. Vale a pena. É que aí, o ruim é isso, a gente não faz o diagnóstico aqui no Brasil. É um teste ELISA, tem que mandar para fora. E é um teste ELISA, não é nem tão difícil de fazer, né? Falta um anticorpo decente. Não tem um anticorpo muito bom. Pelo menos não tinha. Pelo menos não tinha. Então aí é complicado. Entendi. Eu ia até perguntar em relação a isso, sobre a acessibilidade do teste. Então,
Por isso que às vezes é subdiagnosticado também, né? A pessoa não pensa, não tem mas assim, disponível. dá para mandar para fora, tá? A gente manda pessoal de... Nossa, fugiu o nome da faculdade. Que são fortes em hemostasia. Nossa, Cornell. Sim. Pessoal de Cornell faz. Então você consegue mandar para lá. Lógico que para mandar uma amostra de plasma citratado para os Estados Unidos vai complicar, né? Em tese não pode descongelar, tal. Então, mas dá para fazer. Bom, maneiro. Vamos para a pergunta número 5. Por que ocorre pequenos sangramentos nos distúrbios de hemostasia primária? Tá. Normalmente, a hemostasia primária ela vai ser bem mais efetiva em pequenos vasos. Tá? Então, a gente vai ter sempre na microcirculação a principal função, vamos dizer assim, da hemostasia primária. Então, a gente tem que imaginar isso, baseado na fisiologia. Nesses pequenos vasos, caso ocorra algum tipo de sangramento, tende a gerar sangramentos mais pontiformes e um pouco menores. Então, basicamente por isso. A função, tanto que o fator de von Willebrand, ele vai ser bem mais funcional para ele fazer a adesão plaquetária em locais de fluxo com mais pressão, ou seja, vasos um pouco menores. Entendi. Perfeito. Quais são as provas de hemostasia primária mais úteis na rotina clínica? Que existem algumas provinhas, né? Tá. Mas vamos lá, prova que você diz o quê? Exame. Exame. Tá, ok. Disparado para mim é a contagem plaquetária. Não sei se era isso que a pessoa estava querendo. Eu acho que tem um tempo de sangramento de mucosa. Tá. Que possa fazer na rotina clínica mesmo. Eu esqueci de falar desse teste, mas vamos abordar. Sim. Pensando em exames, primeiro eu vou falar o que eu tinha entendido da questão. Pensando em exames, contagem de plaqueta disparado. Na sequência, na minha cabeça, doença de von Willebrand, depois as trombocitopatias. Então, beleza. Dito isso, eu tenho o tempo de sangramento da mucosa oral. Em tese, para que esse teste serve? É um teste genérico, né? Vamos dizer assim. Ele deveria aumentar nas trombocitopenias, nas trombocitopatias, na doença de von Willebrand e nas alterações de vaso. Não é bem assim. Tá? Só para complicar. Trombocitopenia, quando que ele aumenta o tempo? Normalmente, quando tem plaquetas abaixo de 50 mil. Ou seja, se eu tiver um bicho com 80 mil plaquetas, ele não altera. E, na verdade, nem faz sentido você fazer o tempo de sangramento da mucosa oral num paciente com trombocitopenia, porque você sabe que o problema dele é a trombocitopenia. Nas trombocitopatias, eu acho até válido. Tá? Dependendo do grau dessa trombocitopatia, em tese, ele deveria alterar. Você está percebendo que eu estou falando tudo em tese, porque se vocês queriam ouvir alguém falando bem do tempo de sangramento, escolheram a pessoa errada. Porque eu tenho um monte de ressalva. Para a doença de von... Não, pode falar. É que, na verdade, não é tão comum assim. Eu não vejo, por exemplo, na rotina clínica, não sei se muitos clínicos fazem isso, por exemplo. Então... Não, é que, na verdade, deixa eu chegar lá. Eles não fazem, e mesmo se eles fizessem, eles provavelmente não fariam da maneira correta. Eu vou explicar a maneira correta, e mesmo assim vai ser difícil deles fazerem. Para a doença de von Willebrand, em tese, ele diminui. Tá? Em seres humanos é maravilhoso. Tá? Eles usam o tempo de sangramento, no deles não é mucosa oral, porque você faz na pele. Eles usam o tempo de sangramento como o primeiro exame. Fez o tempo de sangramento, ele deu aumentado, aí eu doso o fator de von Willebrand. Tá? No caso da medicina veterinária, não dá para fazer isso. Então, vamos falar um pouco do teste. Como é que eu faço esse teste? Primeiro, quando eu era residente em Botucatu, e até num dos trabalhos que a gente publicou com doença de von Willebrand, a gente fazia de uma maneira mais tupiniquim. Então, a gente pegava ou uma lanceta, que não é o indicado. No meu caso, a gente pegava uma lâmina de bisturi, media 3 milímetros em cima da lâmina de bisturi, passava um esparadrapo. Ou seja, eu conseguiria fazer uma incisão de 3 milímetros de profundidade.
E aí, beleza. E aí você everte o lábio e faz. E essa foi a maneira como a gente fez. Agora, como é que a técnica tem que ser feita? Você tem que colocar um garrote na boca, tá? Para fazer com que aqueles microvasos engurgitem. Número 1, garrote. Número 2, tem que ser pressão padronizada. Você tem dó do cachorro, por exemplo, você vai furar com mais receio porque está com dó. Eu não tenho dó. Eu vou furar, eu vou até o talo. Os nossos sangramentos vão ser diferentes, tá? Então a gente tem que utilizar um aparelho padronizado, tá? Que ele padroniza. E a vantagem desse aparelho é que ele não faz só um furo, ele faz um corte. Ele faz um corte que ele vai ser nas duas extremidades do corte menos profundo e bem no meio dele mais profundo. E aí eu avalio. O problema também é, se eu tiver um animal com doença de von Willebrand, às vezes duas mensurações minhas mesmo, pode dar uma diferença que um está aumentado e o outro está normal. Ou seja, a gente não vai confiar no teste para a doença de von Willebrand. Então, quando eu pensaria em fazer tempo de sangramento da mucosa oral. Só se eu suspeitasse de uma trombocitopatia. E mesmo assim, dependendo da trombocitopatia, sendo uma adquirida, que vai ser as mais comuns, a chance dele não mostrar é muito grande. A gente fez, eu tenho um trabalhinho que não está publicado ainda, a gente comparou tempo de sangramento da mucosa oral em 4 grupos. Labradores, que foram no grupo controle normal, Dobermans normais, Dobermans suspeitos, Dobermans doentes. E eu fiz tempo de sangramento nos mesmos animais. Com a lanceta, com o bisturi, dessa forma que eu te falei, e com o aparelhinho. O único que consegue avaliar de alguma forma, ele até dá, ele conseguiu diferenciar os animais doentes para von Willebrand, é o aparelho. Os outros esquecem, tá? E o problema é, o R quadrado do teste, né, faz uma curva e tal, o R quadrado dá 50%. Ou seja, é muito ruim isso. Eu não vou ter certeza. Tá? Então, eu não gosto do tempo de sangramento. E é caro, viu? O aparelhinho é caro. Caro pra caramba. Dá para falar aqui em valores, ó. Quando eu fiz no doutorado, que faz tempo, eu não vou falar quando eu fiz o doutorado, porque faz muito tempo. Pagamos R$50 a unidade. E é descartável. Né? Então, inviabiliza. Para a pesquisa brasileira, inviabiliza muito. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. A gente já falou sobre se existem testes para avaliar a função plaquetária. A gente já falou, né? São os testes de agregação. A gente vai fazer uma agregação plaquetária, seja em plasma rico em plaqueta ou seja em sangue total. Basicamente, existem testes mais completos, tipo o tromboelastograma. Ele vai avaliar tudo, inclusive função plaquetária. Legal. Esse foi legal, a Regina falou um pouquinho sobre isso. Lá eles têm, outro caríssimo. Não acaba inviabilizando, dificultando. Em São Paulo tem o pessoal que tem um aparelho desse para particular. Só que os exames saem muito caros. E você não vai fazer um. Vai ter que fazer, às vezes, seriado, então começa a complicar. Perfeito. Essa pergunta é legal. Em felinos, quando que eu realmente devo me preocupar com os valores baixos de plaqueta nos felinos? O problema, para mim, a preocupação é a mesma, tá? Os números que a gente falou de sangramento espontâneo ali, 20 mil, 5 mil, 50 mil, são os mesmos. O X da questão é, eu vou confiar no meu número? Eu vou confiar nos meus 80 mil? A gente estava conversando, você acabou de relatar, a maioria dos animais, dos gatos que a gente trabalha aqui, tem agregado, o aparelho dá umas contagens meio malucas, então esse é o problema. Será que o gato, ele realmente tem uma trombocitopenia? E aí, beleza, aí eu vou me preocupar, mais ou menos da mesma forma que eu me preocuparia para o cão, ou será que eu acho que ele tem uma trombocitopenia, ou o agregado, a alteração pré-analítica potencializou a trombocitopenia? Isso tem que sempre ser levado em consideração, para a gente poder ter
triar um pouco melhor esse caminho para chegar num diagnóstico um pouquinho mais preciso. Sim. O que eu vejo bastante aqui é geralmente os animais, os gatos, né, que têm a trombocitopenia realmente, que não tem nem agregado, tá acompanhado de outra citopatia, de outra citopenia, uma leucopenia ou anemia, e geralmente é FeLV. É isso que eu ia falar. Aí você vai ter que fazer a avaliação de FeLV/FIV e ver o que. E pode. Essas doenças infecciosas de gato, elas podem causar tanta alteração de hemograma que às vezes elas deixam a gente um pouco perdido. Porque uma vez eu fui ler um trabalho sobre alterações hematológicas, eu não lembro se era FIV ou FeLV. Ou seja, enfim, não lembro. Era tanta coisa que podia aumentar, diminuir, e aí você fica maluco. Então, sempre levar em consideração nos gatos isso. Será que ele não tem alguma outra coisa que está gerando essa citopenia, seja qual ou quais forem elas, para poder tentar chegar num caminho um pouquinho melhor? Perfeito. Teve uma menina que perguntou aqui, o tempo de sangramento só deve ser feito na cavidade oral ou também pode fazer na orelha? Não, só na cavidade oral. Tá? Não dá para fazer na orelha, porque se você pegar, por exemplo, um Pinscher e um Rottweiler, eles vão ter espessura de pele de orelha diferente. E é muito comum não sangrar no animal maior, que tenha uma pele um pouco mais grossa. O Pinscher vai ter uma pele bem fininha. O pessoal fazia também na face interna da coxa. Mesma coisa. Cansei de ver a gente furar aqueles bichos e não saía sangue. E aí você não faz o teste. Então, necessariamente na cavidade oral, do jeito que eu falei. Eu não falei, decúbito lateral, uma mordaça na boca para gerar o vaso engurgitado, everte o lábio, faz o teste, papel filtro, sem encostar no local da lesão. Tem que ser assim. A Maria tinha perguntado, deixa eu ver aqui uma pergunta dela, que aí eu vou encerrar a live daqui a pouquinho, pra gente, porque o Instagram fecha a gente. E aí as outras perguntas vão ser ao contrário, que a gente está falando de diminuição, a gente vai falar um pouquinho sobre o aumento. Combinado. Também é uma alteração. Então, deixa eu pegar essas perguntas aqui que fizeram e aí depois a gente entra na próxima live para falar dos outros distúrbios. Combinado. A Maria perguntou, no Cavalier King Charles, é trombocitopatia ou trombocitopenia? Eu acho que é apatia. Apatia? Perfeito. A contagem de plaquetas de cães é mais confiável que a estimativa em esfregaço na máquina? Repete. A contagem? A contagem de plaquetas de cães na máquina é mais confiável que a estimativa em esfregaço? Foi aquilo que a gente conversou, né? É junto, né? Não tem como separar. Eu nunca vou trabalhar. Aí a gente vai vou ter que falar. A hashtag que a gente mais fala, máquina não faz hemograma. E é ponto final. Não adianta a gente querer se enganar de que aquela máquina sozinha ela vai dar um valor mágico que eu vou confiar, porque não vai. Ela pode acertar em X% dos casos, mas em algum momento ela vai errar. E quando ela errar, se for o meu cachorro, eu não vou querer. Então, eu preciso, máquina, vai dar o valor, eu vou sempre checar, eu checo todos os valores, né, para ter uma confiabilidade maior. Perfeito. Bom, vamos então para a pergunta. A gente vê os transtornos de hemostasia primária que cursam geralmente com decréscimo, né? Ou falta de um fator, ou diminuição de plaqueta. Mas a gente tem os outros que são ao contrário, como os distúrbios de hipercoagulabilidade, por exemplo, que eu não sei se eles são comuns. Então, eu queria perguntar, são comuns em medicina veterinária? Tem associação com algumas raças? Enfim. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em hipercoagulabilidade, é bem comum. A gente, da mesma forma que eu falei da doença de von Willebrand, lógico, tomando as devidas proporções, a gente acaba não diagnosticando, tá? Porque os testes, quando a gente fala de hipercoagulabilidade, eu estou pensando mais em hemostasia terciária, tá? Que é uma ativação maior, tá? Então, eu não faço esses testes normalmente na rotina clínica.
E os testes que a gente tende a utilizar, eles não marcam isso como uma certeza. Pensando em teste de hemostasia primária, eu vou ter um paciente, por exemplo, com CID, com trombocitopenia. Só que só a trombocitopenia não vai me fechar, eu vou ter que avaliar mais coisa. Então, para você fechar mesmo o diagnóstico, vai ser sempre um pouco mais difícil. Tá? Mas eles acontecem e acontecem bastante. Existem diversas patologias que cursam aí, você pode ter neoplasia. As neoplasias vão acabar sendo causas que cursam bastante, hiperadenocorticismo, que podem cursar com status de hipercoagulabilidade. O X da questão é que a gente não avalia. Então, existe. Porém, é difícil da gente avaliar. Então, ou seja, a gente às vezes imagina que um animal que tenha coagulação intravascular disseminada, que ele vai morrer. E às vezes o animal não morre, mas ele tem. A questão é, eu não estou conseguindo chegar a um diagnóstico um pouco mais preciso dessa patologia. Mas se de repente esse animal, se eu conseguir, vai que esse animal morra por algum outro motivo, e eu avalio, talvez a gente consiga avaliar a presença de microtrombo em algum local aí parado. Então isso vai acontecer sim até bastante. A gente deve se preocupar, por exemplo, com aqueles animais que chegam, principalmente cães, com números de plaquetas exorbitantes, assim. Já me perguntaram isso, inclusive. Tipo, meu cão tá com 900 mil de plaqueta e isso daí pode cursar com alguma coisa, pode ser prejudicial. Então, na verdade, assim, se você for pensar que a maior parte das trombocitoses, ela vai ser reativa. Então, você vai ter alguma coisa que gerou aquela trombocitose. Então, a gente vai ter que pensar, por exemplo, você pode ter um estresse agudo, mediado por catecolamina, gerando esplenocontração, que pode cursar com trombocitose. Você pode ter uma trombocitose reativa em processo inflamatório, que você vai ter as citocinas vão acabar aumentando a liberação de trombopoietina, que pode gerar um aumento das plaquetas circulantes. Então, é difícil, você pode ter algum tipo de problema medular mesmo, ou diretamente em megacariócito, ou em outras linhagens que acabam comprometendo. Então, eu não me preocuparia tanto assim. Lógico, se você parar para pensar matematicamente, em tese, se tem mais plaqueta, o risco de acontecer algum tipo de agregação e, consequentemente, formar algum tipo de trombo pode existir, um pouco maior, mas não vai ser só a plaqueta, vou ter que ter mais coisa. Eu vou ter que ter fluxo alterado, por exemplo, porque aí beleza, aí começa a alterar fluxo, começa a ativar a plaqueta, a gente pode ter. Mas, normalmente, eu vou pensar em causas de trombose quando esse paciente estiver coagulando demais, e a gente tem o sistema fibrinolítico quebrando isso está soltando e caindo em algum lugar. Eu não me preocuparia tanto com trombocitoses, não, com esse tipo de alteração. Mas poder pode, né? A gente consegue observar, por exemplo, dá para a gente associar a morfologia das plaquetas, como, por exemplo, muitas presenças de macroplaquetas, com um sinal de regeneração ou não necessariamente? Dá. Na verdade, como eu interpreto? Eu interpreto da seguinte forma: se eu tenho macroplaqueta e eu tenho trombocitopenia, eu vou ter a tendência de caracterizar essa trombocitopenia como regenerativa. Se eu tenho macroplaquetas e eu tenho plaquetas em número normal, isso para mim passa batido, eu não vou me preocupar com isso. O problema é que a gente vai ter dificuldade, vai ser uma avaliação bem subjetiva. Você tem os índices, né? O plaquetograma, o PDW, o volume plaquetário, o hematócrito plaquetário. O problema é que as amostras em medicina veterinária são amostras que acabam sofrendo muita alteração. Então a gente acaba não confiando nesses valores, mas seria um valor legal. Se eu tenho um PDW, eu consigo avaliar, de certa forma, se tem uma anisocitose de plaqueta. A gente sabe que numa trombocitopenia regenerativa as plaquetas vão estar um pouco maiores. E você pode caracterizar plaquetas reticuladas, que seria o reticulócito da plaqueta, porém é só em pesquisa. Então acaba não sendo viável. Mas eu interpreto assim, não é 100% eficiente, mas a gente acaba imaginando pelo menos que aquela trombocitopenia deva ser regenerativa.
Tem uma pergunta sobre trombose. Tá. Perguntaram se trombose é comum em medicina veterinária e quais os achados clínicos e laboratoriais que eu posso associar, talvez, à presença da trombose. Tá. A trombose, ela pensando quando eu falo de coagulação intravascular disseminada, eu sei que eu tenho microtrombo, então eu acabo, às vezes, juntando um pouco a hipercoagulabilidade com a trombose, ela acaba sendo comum, acaba aparecendo com uma frequência maior do que a gente imagina. Tá? Agora, quando você pensa em tromboses maiores, assim, tipo, de gato na ilíaca, aí tem que ter uma patologia de base. Tipo, o animal vai ser hipertrófico, a cardiopatia hipertrófica. Beleza, fluxo alterado, vai parar em algum lugar esse trombo e normalmente para na pata. Normalmente, quando a gente pensa em alteração de trombose, está parando em algum lugar isso, os sinais clínicos vão ser alteração tipo, o animal tem dificuldade respiratória, eu sempre penso da seguinte forma, isso vai parar em algum lugar. Dependendo de onde ele parar, vai gerar algum tipo de lesão, alteração. Então, se parar no pulmão, vou ter problema respiratório, se parar no rim, vou ter problema renal, se parar no cérebro, vou ter um problema neurológico, bem que acaba não sendo tão comum assim para a gente. Então, sempre pensando nessa logística de vai parar em algum lugar. E os exames aí acaba sendo exame de hemostasia terciária e não vai ser tão simples da gente caracterizar. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil. Entendi. A Beth perguntou aqui, deixa eu ver. Oi. Cadê, Beth? Li uma vez que a presença de plaquetas alongadas sugere hemorragia focal ou generalizada. Já ouvi falar isso? Tá perguntando se você já ouviu falar disso. Plaquetas alongadas, não. Não. Eu teria que fazer uma pesquisa, mas nada que eu li me chamou a atenção, inclusive com relação ao que a gente vê. Né? Não é tão comum assim. A gente vê plaqueta tipo ativada, aí beleza, macroplaqueta, mas fora disso a gente não costuma ver muita coisa não. Não me preocuparia. Eu vou até dar uma olhadinha depois. Tá. É uma pergunta que tem um pouco a ver com plaqueta, mas não sei se tem tanto a ver. Eu tinha feito uma pesquisa perguntando quais eram os hemosparasitas que as pessoas mais observam nas suas regiões, e muita gente falou sobre anaplasmoplasma, né? E tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, na distinção daquelas organelas que ainda ficam dentro das plaquetas, com presença de parasita, e eu queria saber sobre o que você acha disso, se é frequente mesmo, ou se muita gente confunde. Aí é difícil saber, né? Se eu não vi, eu não sei. Mas a gente encontra com uma certa frequência. Tá? Se você for parar para pensar que regiões onde você tenha heliquiose, em tese, você pode ter Anaplasma platis. Para mim, a diferenciação ela não é tão difícil, porque normalmente, quando você tem algum resquício de núcleo de megacariócito, né, que é o que pode gerar algum tipo de confusão, isso não vai aparecer em várias plaquetas. Vai aparecer em uma, duas, três plaquetas. Não vai ter trocentas plaquetas. E quando você tem anaplasma, ela aparece, ela repete. Você vai ver em várias plaquetas, vai ter tamanho maior, tamanho menor. Você vai ver duas, três na mesma macroplaqueta, por exemplo. Então, na minha cabeça, essa distinção ela não é tão difícil. Mas o que acontece? Com certeza acontece aí com vocês. Algumas coisas a gente olha e gera dúvida. Fala assim, putz, é ou não é? Quando e todo mundo tem isso, tá? Se você for pegar o melhor patologista clínico, ele vai chegar em algum momento que ele vai falar, putz, será que é ou não é? Nesse momento, a gente tem que ter a liberdade de conversar com o clínico e falar, negócio assim. Aí eu não coloco. Nesses casos eu não coloco. Se eu olhar uma plaqueta e eu falar assim, putz, eu não tenho 100% de certeza que é, mas eu acho que é. Aí eu não coloco nada e eu vou ligar pro cara. Eu falo assim, eu não vou colocar porque eu não tenho 100%, mas vamos ter isso como uma possibilidade pro diagnóstico desse paciente. Tá? Mas eu vejo com uma certa frequência, mas do jeito que eu vi lá o pessoal colocando, tem que ver o quanto que é, né? Porque parece que é bastante mesmo, né? Mas não sei.
bastante. Fiquei até assustada. É, Outra perguntinha que não tem aqui, mas eu vou fazer. Por exemplo, se o animal tem um quadro de vasculite por erliquiose, está tendo, então, esse consumo de plaquetas, eu entro com tratamento, o tempo médio esperado para que essas plaquetas se retornem ao normal, para eu fazer um novo hemograma e já começar a observar essa melhora. Existe isso ou vai variar de animal para animal? tá, eu acho que varia. Na Uhum. verdade, eu gosto de acompanhar. Então, na verdade, não existe, para mim, não existe muito tempo mágico. Eu vou fazer o primeiro hemograma, eu vou começar o tratamento, eu vou repetir esse hemograma com mais frequência. Você vai ter que dar o tempo. A gente não trata, então a gente acaba não acompanhando tanto a evolução baseada no tratamento. Mas eu gosto de repetir com uma frequência não tão pequena. O problema é que normalmente as pessoas não querem repetir da quantidade que eu quero. Porque eu quero acompanhar talvez num espaço mais, o intervalo menor. Isso. Sim. Mas eu não gosto nem de falar de período assim, repete a cada uma semana, é muito variável. Tem Entendi. que avaliar, eu gosto de associar também, melhor a clínica e avaliar o exame. Porque aí eu sempre falo, quando eu dou aula, eu falo assim, às vezes um único exame, seja ele qual for, a gente está falando aqui de plaqueta, eu vou usar o hemograma como exemplo. Um único exame é uma foto daquele momento e na maioria das vezes não diz muita coisa. Porque eu quero avaliar o que está acontecendo. A tendência é aumentar, a tendência é diminuir, a tendência é manter. E isso a gente Uhum. precisa de vários pontos nessa curva para conseguir acompanhar isso de uma maneira melhor. Sem contar que a gente não conhece o nosso paciente antes dele ficar doente. Então eu Entendi. brinco por exemplo, um animal, ele começou com uma, eu não sei quanto é o hematócrito de base dele. Vamos pegar aqui um animal que tem Uhum. hematócrito 40, 50, vai. Eu não sei qual é o hematócrito de base dele. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando eu pego, ele está com 40. Para ele, já baixou 10%. Mas eu não consigo ver Uhum. isso, porque eu não conheço o meu Uhum. paciente. Porque ninguém faz exame normalmente de animal saudável. Seria interessante a gente ter uma noção. Bom, o meu paciente aqui, o clínico tem que saber isso. A gente não tem como, porque é muito exame. Esse animal, o Uhum. padrão dele é mais ou menos esse. E aí a comparação cada vez vai ficando melhor. E aí você vai comparando, comparando, comparando. Isso Sim. gera uma interpretação cada vez melhor. Exatamente. Tem até um exemplo bem legal disso, que uma vez eu fiz estágio num laboratório e tinha uma clínica, uma veterinária que tinha um cachorro dela, e o normal do cachorro dela era ter 4.500 de leucócito e plaqueta 150. E ele era super normal, e ela sempre fazia os exames e era exatamente isso. Então, às vezes pode acontecer isso, né? De você ter um animal que o normal para ele é 150 mil, Sim. e aí você faz o exame e você acha que ele está com trombocitopenia. E você É isso. sabe, você sabe quem tem leucócitos abaixo da referência também? Quem? Professora Regina. Sério? Ela é Acho que ela leucopênica, tá mas vendo. ela não é. Né? Aham. Ela tá nos 2,5% ali fora da curva. Então, acontece. É, exatamente. Bom, acabamos nossas perguntas, fizemos todas que nos mandaram. Eu acho que foi um sucesso, porque a audiência se manteve aí Que bem bom. alta. Espero que tenha Queria gostado. muito agradecer. Nossa, foi excelente, tirou muitas dúvidas. Eu fiz várias perguntas minhas aqui, ó, já inventei um monte. Que bom. Muito obrigada. E é isso. A Pre- Rural pre- agradece também pela participação. Precisando, já tem o meu contato, pode incomodar, que não incomoda. Tá ótimo. Vou mandar vários hemogramas aí de cachorrinho que eu pegar aqui, Doberman, né? Combinado. É isso aí. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui com o professor para eu poder fazer um agradecimento a todo mundo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E eu Beleza. vou falar agora com o pessoal, tá bom? Eu vou sair então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Eu saí aqui. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito a participação de todo mundo em todas as nossas lives. Foram 35 lives ao final, né? E fechamos com chave de ouro aqui com o professor Cláudio. A gente vai liberar certificado dessa live. Amanhã, mais tardar essa semana, a gente também vai liberar um videozinho de agradecimento a todos vocês. Espero que tenha somado bastante conhecimento, né, nesses tempos de pandemia. Mais para frente a gente pensa em fazer alguns outros novos projetos.
Então, gostaria de agradecer muito a participação de todo mundo. Foi muito legal, foi uma experiência nova. Eu era um pouco envergonhada para falar, agora não sou tanto. Quem quiser seguir a gente, continua seguindo aqui, a gente vai postar mais coisas, mas individualmente, cada um dos participantes tem os seus perfis individuais, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E é isso, assim, muito obrigada mesmo em nome da equipe LabVet, formada por nós, né? Eu, a Nayara, que somos mestrandas, tem a Beth, o Lex, que são os residentes que estão participando efetivamente aqui, e a professora Cristiane Baldani, o professor Carlos Henrique, todo mundo da veterinária. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso para todo mundo. Queria agradecer também a todos os professores que foram super solícitos em entrarem nas nossas lives. Foi uma experiência nova para todo mundo. E espero que tenha sido bem legal. Tá bom, gente? Um beijo, até uma próxima. Não é um adeus, é até uma próxima. Com mais novidades, mais coisas legais. Tá bom? Boa quarentena, se cuidem e até uma próxima. Tchauzão.